Ti, Pai. Desde já, Pai, agradecemos tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, pois estamos de pé aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, apresentamos teu servo, Pai, o pastor da igreja, Pai. Deus, que o Senhor entre com a tua providência sobre todas as áreas da sua vida, Pai. E que neste momento, Pai, ele venha alimentar a tua igreja, Pai. Senhor, que os nossos corações sejam terra fértil nesta noite, Pai. Que o teu filho, Senhor, venha semear através, Senhor, que o Senhor venha nos alimentar através do teu servo, Senhor, nesta noite. E que essa semente seja, Senhor, germinada em nossos corações e que nós levamos para a nossa vida para sermos edificados com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oração. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, para nós lermos 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 a seguinte. Hoje nós falaremos sobre esgotamento espiritual e como voltar a ser como antes. Esgotamento espiritual e como voltar a ser como antes, fervoroso, como voltar ao primeiro amor. Versículo 1, quantos acharam, digam amém. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis nós sempre vivemos um paradoxo. Muitas pessoas, às vezes, perguntam para nós que pregamos a palavra de Deus a seguinte pergunta: você vive o que prega ou você prega o que vive? Acho que isso é um dilema. Alguns dizem que nós temos que viver o que nós pregamos. Outros dizem que nós devemos pregar o que vivemos. O certo é que um dia a gente vai pregar o que vive. Sobre cura estando doente. Isso não é hipocrisia, é fé. E um dia você será curado crendo naquela palavra que você pregou. Outro dia você vai viver um milagre de cura e depois você vai testemunhar aquela cura através de uma mensagem. E muitas vidas de ter sido acometido por um esgotamento espiritual, principalmente no início, né, da jornada pastoral. Alguns irmãos lembram que eu fui acometido por algumas paralisias de Bel, onde meu rosto ele ficou paralisado por 4 vezes. Eu tive
uma paralisia do lado esquerdo, depois uma paralisia do lado direito e depois a paralisia bilateral, onde os dois lados ficaram paralisados. Eu até postei uma foto recentemente do meu casamento, onde eu estava sorrindo, e alguém disse assim, eu nunca vi o senhor sorrindo desse jeito. Eu falei assim, a paralisia, ela roubou o meu sorriso. Ela levou o sorriso. Eu não consigo sorrir, porque os músculos do rosto, eles não voltaram 100%. Eles não voltaram 100% a ter os movimentos. Irmãos, sobre desistir do ministério pastoral e apenas servir a Cristo como um membro comum de igreja. Eu não digo qualquer, porque ninguém é qualquer na presença de Deus. Se está na presença de Deus, Jesus ele disse que João Batista era o maior na terra, nascido de mulher, e ele disse que o menor no reino de Deus era maior do que o João Batista. Então ninguém é qualquer no reino de Deus, mas como um membro comum, sem responsabilidades ministeriais. E a igreja ainda era aqui na esquina, naquele espaço que a gente ficava aqui, do seu Giovanni, e eu me lembro que a igreja se reuniu e orou pela minha vida, fizeram um círculo de oração na época, oraram pela minha vida, e pediram que eu não desistisse do ministério pastoral. E algumas vezes eu fui em algumas igrejas, naquela época, como sempre gostei de visitar, de ministrar a palavra de Deus, e algumas vezes Deus usou pessoas para falar comigo que eu ia entrar numa provação aonde Deus ia exigir muito da minha fé e da minha espiritualidade. Às vezes você vai para um lugar esperando que uma profecia venha até você falando, você vai vencer, você vai romper, você vai prosperar. E as profecias que eu recebia era que Deus ia me passar mesmo na peneira. Mas firme estávamos ali. E eu entendi que aquele momento era um momento de eu me esconder mais em Deus. Existe um momento de você aparecer, mas existe também um momento de você se esconder. E foi por isso que eu escolhi essa história de Elias, porque quando Israel peca, se distancia do Senhor, no capítulo 17, Deus apresenta Elias no cenário como profeta. E é interessante que depois que ele profetiza, Deus não coloca ele num hotel 5 estrelas, Deus manda ele se esconder, ou seja, tem um momento de você aparecer, mas tem um momento também de você se esconder. Tem gente que ele só quer estar no outdoor, no cartaz, aparecendo. Mas tem momentos que você tem que sair do outdoor, você tem que sair do pedestal e se esconder. Porque muitas das vezes eu vejo muitos com ministério hiperativo, sempre em destaque, sempre em holofote. E às vezes aquilo ali acaba matando a pessoa por dentro. Ela já está no automático, não ora, não jejuma, não consagra, não cultua. E quando a pancada do esgotamento ministerial vem, do esgotamento espiritual vem, a pessoa muitas das vezes não resiste. Então Deus apresentou Elias, mas Deus também depois escondeu Elias. É por isso que o Salmos 91 diz assim, aquele que habita no do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, às vezes você tem que se esconder, às vezes você tem que se retrair, às vezes você tem que diminuir o passo, às vezes você tem que andar um pouquinho mais atrás. Já dizia, alguns filósofos brasileiros que para dar um salto maior, primeiro você tem que tomar impulso dando uns passos para trás. Ou seja, às vezes você tem que retroceder. Recuar também é estratégia de guerra, sim ou não? Tem gente que pensa que estratégia de guerra é apenas atacar.
Recuar também é estratégia de guerra. E quando Acabe quis matar Elias, e quando a fúria do povo se acendeu, Deus escondeu Elias. E não foi num palácio de 5 estrelas, foi no deserto. E depois, quando Elias ele surge no cenário, já no capítulo 18, mais uma vez, ele surge no cenário para confrontar os falsos profetas. E é interessante que, quando Elias faz o desafio e vence, Elias mata 850 homens que eram falsos profetas, de Baal e de Aserá. Ou seja, Elias não orou para que eles se convertessem, Elias não passou a mão na cabeça deles, porque eles eram os culpados do desvio espiritual, moral e ético de Israel. Aqui dá para nós entendermos que com essas coisas não tem negociação de paz. Muitas das vezes, irmão, na nossa vida espiritual, nós temos que ser radicais. Tem gente que ainda não venceu o pecado, não rompeu na fé, não progrediu no ministério porque não foi radical, quando era para ser radical. Jesus era radical às vezes, sim ou não? Ele disse assim, ó, se tua mão te faz pecar, o que você tem que fazer? Arranca essa mão e joga fora. Pastor, ali não tem um contexto espiritual, não. Ali é literal. Jesus ele está sendo radical. Ele está dizendo, é melhor você entrar sem uma mão no céu do que você entrar com o corpo todo no inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar caolho no céu do que ir com a vista boa para o inferno. Aí tem gente que brinca com a serpente, alisa a serpente, perdoa a serpente, ama a serpente, deita com a serpente, passeia com a serpente, e depois diz, Deus, eu não entendo por que o Senhor ainda não me libertou. É porque às vezes você ainda não foi radical com o pecado. Aquele amigo que te conduz para o erro, te impulsiona para o pecado, você tem que ser radical com ele. Jesus era tão radical que ele disse, aquele que ama o pai, a mãe, a esposa, mais do que a mim não é digno? Se te distancia de Deus, é algo que você tem que fazer uma escolha. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ali ele está falando de radicalidade. Deus acima de tudo, a partir do momento que as pessoas querem se intrometer entre a minha intimidade e a intimidade que eu tenho com Deus, independente do grau de parentesco, de intimidade que ela tem comigo, eu vou ser radical com ela. Porque o muçulmano, se o filho dele se converter, ele é radical com o filho dele. Ele decapita o filho dele, ele leva para o apedrejamento o filho dele, ele exclui da família o filho dele. Aí, se o cara é radical pela mentira, por que nós não podemos ser pela verdade? Nós temos que aprender com Jesus. E aqui, Elias foi radical, matou aqueles homens. E quando ele matou aqueles homens, o que aconteceu? A madrinha, a patriarca deles, né, falou assim, ó, quero que mandem um recado para Elias. Os deuses podem fazer um tanto mais comigo se eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas. Aí você vai ver um homem que surge no cenário, prega contra o pecado, faz cessar a chuva, faz descer a chuva, faz fogo cair dos céus. Os soldados do exército que ia falar com Elias, quando chegavam perto dele, se ajoelhavam diante dele e pediam misericórdia para Elias. Ele era um homem poderoso, sim ou não? Forte espiritualmente, sim ou não? Mas diante de uma ameaça eminente contra a sua vida, ele fugiu. Ele se escondeu. Agora ele não foge por ordenança de Deus. Elias não está seguindo aqui uma estratégia de guerra. Elias não está seguindo aqui a ordem de Deus. Ele está fazendo por conta própria. E quando a gente faz coisas por conta própria, sendo servo de Deus, a gente tem a tendência de se dar mal.
Porque a Bíblia diz que se Deus é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor, o Espírito Santo é o nosso Senhor, nós não podemos dar um passo sem a ordem de Deus, sem a ordem do Filho, sem a ordem do Espírito. As nossas escolhas devem partir da vontade de Deus, devem partir da vontade do Filho, devem partir da vontade do Espírito. Eu me lembro de Jesus falando com Pedro, dizendo, quando tu era novo, tu se arrumava, ia para onde você queria. Agora não vai ser mais assim, porque você vai fazer o que o Espírito Santo lhe ordenar. Muitos crentes servem a Deus, mas eles querem dizer como Deus deve tratar a eles. Ó Deus, se eu passar por isso, eu não aguento, então não me prova nisso. Ó Deus, eu só te sirvo se for assim, então deixa ser assim. Ele é Senhor e Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. E nós que entregamos as nossas vidas para eles, devemos obedecer à sua voz. Porque se nós fizermos coisas da nossa vontade, do nosso agrado, para o nosso próprio benefício, nós se daremos mal. Elias não foi ordenado se esconder quando ele foi ameaçado. Elias não foi ordenado a recuar quando foi ameaçado. Mas ele fugiu diante da ameaça por medo e por conta própria, não por ordem de Deus. E então ele começa a entrar numa situação de crise existencial. Ele começa a entrar numa situação de pavor, de terror, de medo, de angústia, ao ponto dele pedir a morte. E quantas vezes nós passamos por isso na nossa vida? Tem crente que está aqui assistindo o culto agora, que talvez antes de vir para o culto, ele teve uma crise de choro. Ele veio se queixando por que acontece com ele, o que está acontecendo. Talvez ele veio para cá dizendo assim, olha, se não mudar esse mês, se não mudar essa semana, se não mudar hoje, eu vejo que eu vou morrer. Que tudo vai se acabar. Tem crente que já perdeu o brilho do sorriso, dos olhos. Aí a gente se questiona assim, ó, como é que pode alguém servir um Deus todo-poderoso, que opera maravilhas, milagres, viver xoxo, murcho, sem paz, sem alegria? Elias estava assim, esgotado espiritualmente. Quero te fazer uma pergunta, você já se sentiu esgotado? Espiritualmente falando? Você já pensou que seria o fim, que você ia desviar, que você ia morrer, que você não ia voltar mais a louvar, a pregar, a dirigir um departamento, que você não ia ter mais prazer um dia de estar na igreja? Você já se sentiu assim? Bem-vindo ao clube. Todos um dia passarão pelo esgotamento espiritual. A pergunta é, você já sentiu a sensação de que você chegou no limite e que você preferia a morte do que continuar vivendo? Seja bem-vindo ao clube. Elias também passou por essa experiência. E ele correu para se esconder dentro de uma caverna. E sabe o que aconteceu? Deus foi atrás dele. Eu quero te dizer que não importa qual é a crise que você está passando. Não importa qual é o sentimento que você tem. Se você fugir da chamada, da vocação, Deus vai atrás de você. Ele não mandou você ir. Você foi de teimosia, Ele vai atrás de você. Lembra do livro de Jonas? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, desce a Nínive. Ele se levantou, mas não para obedecer. Ele desceu, foi para Jope. Queria fugir, queria se esconder, contra a palavra de Deus, fazendo a sua própria vontade. O que aconteceu? Deus foi atrás dele. Vai para onde? Deus vai atrás de você, irmão.
Independente para onde você for, você pode ir para o Maranhão, para o Piauí, para Belo Horizonte. Você pode ir para onde você quiser, tentar fugir da presença de Deus como você quiser. Deus vai atrás de você. Esses dias eu escutei um pastor dizendo bem assim, olha, eu tinha uma congregação, uma igreja, e Deus me colocou para pastorear essa igreja, mas eu passei prova, eu fui perseguido, eu fui caluniado, eu cheguei num estado de esgotamento espiritual, esgotamento emocional, esgotamento financeiro, todo tipo de esgotamento que você entender, e eu abri mão da igreja a qual Deus ordenou que eu pastoreava, e um dia um profeta chegou para mim e disse assim, como você não quis cuidar da noiva e da esposa do cordeiro, agora você vai cuidar da sua esposa e da sua noiva. Ele disse que 2 dias depois dessa palavra, a mulher dele deu um AVC e até hoje ele cuida dela acamada. Deus é mau por isso? Deus é ruim por isso? Com a chamada nós não podemos brincar, irmão. Com o ministério nós não podemos brincar. Se Deus nos conferiu uma responsabilidade, nós não poderemos hoje dizer, pastor, conta comigo, e amanhã dizer, pastor, já não quero mais. A gente não pode ser aquele crente que hoje está aqui, é pau para toda obra, e amanhã está se escondendo debaixo das cadeiras, fazendo assim, minha garganta está doendo, na próxima eu canto, na próxima eu prego, na próxima eu dirijo, na próxima eu evangelizo, na próxima eu faço. Vai fugir até quando? Até Deus botar tu num leito, numa cadeira de roda, ou chegar um ladrão, empurrar uma faca, ou botar uma bala na tua cabeça? Até onde você vai fugir? Até onde você vai correr? Daquele que tem um olho que tudo vê, daquele que está em todos os 4 cantos da terra, daquele que tudo sabe, até onde você vai fugir da presença de Deus? Por causa do esgotamento espiritual, Elias correu, se escondeu. Quando vem o esgotamento espiritual? Você já parou para perceber? Quando é que vem o esgotamento espiritual? Os pregadores vão entender isso aqui, ó. Você prega uma mensagem, pastor João Carlos, num congresso, num dia de Santa Ceia, num dia dos cultos mais pesados espiritualmente, onde o inimigo mais investe para o povo vir magoado, carrancudo, linguarudo, cheio de ódio no coração. Porque ele não quer que a igreja ceia, não esteja em comunhão. No dia do culto de ceia que o pau quebra em casa, o pau quebra no trabalho, o pau quebra na rua, o pau quebra com a polícia. Se aparecer o ladrão, a irmã toma uma faca, bate com a bolsa na cabeça dele, de tão irada que ela está, e chega na igreja e canta assim, adorador. Aquele culto pesado. Aí o pregador está suando, está pregando, está ministrando. E aí ele vê a igreja ali inerte, paralisada, sem adoração, sem expressão de louvor. Quando ele termina de pregar, faz o apelo, não ganha nenhuma alma. Ele entra dentro do carro, no caminho para casa. Ele vai chorando. Com o coração triste, pesado. E o diabo já joga na mente dele. Você não pregou, foi nada. Você tem que estudar mais. Tu falou, o povo pensou que tu estava falando era em hebraico, em grego, ninguém entendeu nada. Aí o pregador entra para dentro, toma um banho, vai jantar, a comida está sem sabor, a esposa dorme, ele ora para dormir, mas não consegue dormir, a insônia vem, dá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o pregador está andando dentro de casa dizendo, eu devia ter dito isso, eu devia ter falado, meu Deus, eu esqueci, eu sou um nada, eu sou ninguém, eu não sirvo para pregar, quer saber, eu vou ligar para o meu pastor e dizer, eu não prego mais. É o esgotamento espiritual que chega após uma pregação. A pregação foi excelente, foi boa, teve conversão de alma, mas o pregador está sentindo o peso da responsabilidade. É o pastor que é acusado de não dar assistência, é o pastor que é acusado de não ser suficiente para a congregação, que ele anda para cima, para baixo, faz a obra, agenda aqui, um culto lá, um culto aqui, vai, viaja, volta, prega, estuda, ensina, mas ninguém diz nada para ele. Ele entra dentro do carro, no caminho de casa, ele vai pensando, dizendo assim, eu não sou um bom pastor, eu não sou suficiente para minhas ovelhas, Jesus podia me levar logo. É o esgotamento espiritual que acontece com o pai de família,
que não vê progresso, mudança na esposa, nos filhos. Parece que quanto mais ele prega para a família, mais culto no lar ele faz, mais carnal eles são. É o esgotamento espiritual que chega para a mãe de família, que não vê a transformação do marido, não vê a transformação dos filhos. É guerra no ciclo de oração, é guerra no grupo das irmãs, é guerra para todo lado, é guerra no trabalho, e ela fica ensandecida, e o diabo dizendo, vai para o mundo que lá vai ser melhor para você. E ela entra em conflito. O esgotamento espiritual toma conta. Geralmente isso é após as vitórias. É após bons momentos de sorriso, momentos de conquista. O pastor Josué Brandão, eu assisti numa mensagem dele chamada Quando um pastor vira um demônio, quando um anjo vira um diabo. Mensagem forte. Ele disse que chegou na casa de um pastor e a esposa do pastor contou para ele que naquele ano o esposo dela tinha se enforcado. O pastor presidente tinha dado posse na congregação, renovado ele por mais 5 anos, tinha aumentado o salário ministerial dele, a igreja, no aniversário dele, tinha dado um carro importado de presente para ele, se ajuntaram, compraram um carro e deram para o pastor. E na noite da celebração do culto de ação de graça do seu aniversário, dentro da garagem da casa dele, ele se enforcou. O que leva a alguém tão vitorioso assim ministerialmente a fazer isso? É o esgotamento espiritual. O que leva um profeta que ora e o céu não manda chuva, ora e o céu manda? O que leva um profeta que ora e o fogo cai? Que é respeitado, que é alimentado por corvos, que ouve a voz de Deus. O que leva um homem assim querer a sua própria morte? O que leva? Em 1 Reis 18, 36 ao 19, Elias teve um confronto no Monte Carmelo com os falsos profetas. Ele foi vitorioso. Eles oravam, o fogo não veio. Quando Elias orou, o fogo desceu. Vitorioso no confronto, Elias mata todos os falsos profetas. Elias viu o povo curvado, Aleph, dizendo assim, só o Senhor é Deus. Mas é após essas grandes vitórias que vem o cansaço físico, emocional e espiritual sobre a vida de Elias. Talvez alguém olha, te vê dando testemunho, contando vitórias, contando bênção, mas não sabe que você está desgastado espiritualmente. Mas não sabe que você está querendo se esconder. Mas Deus hoje preparou essa palavra para dizer para você, você não vai retroceder, você não vai se pôr dentro de uma caverna. Se você for, ele vai entrar lá e vai dizer, o que fazes aqui, Elias? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, após grandes vitórias, você pode sofrer um grande desgaste. Por que a gente só ora quando a gente está na prova? A gente tem que orar quando a gente também vence, irmão. Porque tem crente que quando recebe a benção, sabe o que ele faz? Esquece de orar. O crente faz 7 segunda-feira pela porta de emprego. Quando ele ganha o emprego, a primeira coisa que ele faz na outra segunda-feira é parar a campanha. Já vi, estou abençoado. Aí vem o desgaste. O crente em Cristo Jesus, mediante as provas ele ora, mas mediante as vitórias ele dobra a oração. Então é após os grandes momentos de vitória que o desgaste vem sobre cada um de nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, está no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 19, que diz assim, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto.
Lembra, aqui, ó, a Bíblia faz questão de dizer, ó, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Era uma escolha dele, não era uma ordem de Deus. Versículo 4. Ele mesmo, a Bíblia está fazendo questão de dizer, se foi para o deserto. Deus não mandou ele ir, foi ele que escolheu aí. E toda vez que o homem toma uma atitude para si mesmo, sem a ordem de Deus, ele sempre vai para o lugar errado. Segunda lição, quando o esgotamento espiritual chega, não se foge para o lugar errado. Eu acho isso aqui muito interessante, porque deserto é lugar de isolamento, desespero e desistência. A primeira coisa que o crente faz quando ele falha, quando ele erra, quando o esgotamento chega na vida dele, ele faz coisa errada. Primeira coisa, se isola, não vai mais no culto. Não vai mais no ensaio, não vai mais na oração, não vai mais no evangelismo. Aí o pastor tem que ligar, às vezes atende, por misericórdia responde, mas às vezes ele se enfia tanto dentro do buraco como tatu-peba, que nem um cachorro, por mais bom de caça que seja, consegue achar o rabo dele. Se esconde, foge, nem o GPS do céu encontra ele, olha. Está perdido, escondido, porque emocionalmente desgastado, ele está fugindo para o lugar errado. Se a gente for ver, muitas pessoas esgotadas emocionalmente, elas entram no relacionamento extraconjugal, entra para o lado da traição. Ela já é um alvo fragilizado, aí o diabo diz, joga tudo pro ar, meu irmão, chuta o pau da barraca, vai pro mundo, aí ele trai. É no esgotamento espiritual que as pessoas se refugiam na bebida alcoólica, no sexo ilícito, nas drogas. Fragilizada e isolada, ela é um alvo fácil para o devorador, que é o diabo. Lembra da mensagem que nós pegávamos muito aqui sobre as características da ovelha? A ovelha, quando ela está ferida, ela sente vergonha porque a lã está manchada de sangue, ela sente vergonha porque acha que vai ser um peso para o rebanho, ela se esconde dentro do arbusto. E quando o pastor está contando as ovelhas entrando para dentro do aprisco, se ele vê que as 99 entrou, mas que uma ficou no deserto e não foi atrás dela, de noite ela vira comida de lobo, de noite ela vira comida de serpente. É por isso que o pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida que está ferida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não fuja para o lugar errado, mas se você já fugiu para este lugar, eu tenho algo para te dizer. O pastor do Salmo 23 vai atrás de você, vai te arrancar desse quarto escuro, dessa ansiedade, dessa depressão, desse momento de perdição a qual você está, e vai te limpar, te purificar e te colocar no meio do rebanho de novo. Quantas vezes, em momentos de esgotamento espiritual, nós tomamos conselho com pessoas erradas? O Salmo de número 1 diz assim, ó, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho. Você está com esgotamento espiritual, você vai falar mal da sua igreja para o seu amigo de trabalho que é macumbeiro, que é feiticeiro, que serve a pombagira, Zé Pirito, ele vai dizer, sai da igreja, que todo mundo lá é pilantra, é safado. Aí tu diz, rapaz, não é mesmo, eu não tinha reparado, eu vou sair de lá. Anda no conselho do ímpio. Vai ser só tragédia. Não ande no conselho do ímpio. Não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente vai para o lugar errado na hora do esgotamento espiritual? Pastor, e qual é o lugar certo? É o culto de oração.
Qual é o lugar certo? É a obra de Deus. Lembra do congresso lá de abril, em João Pinheiro, que o pastor falou? Está sofrendo, está doendo, está machucado. Vai fazer a obra, vai caçar alguém para evangelizar, vai caçar alguém para pregar para ele, porque a obra de Deus também é uma terapia. Tem gente que quer sentar com um ateu na mesa dele para conversar, com psiquiatra, psicólogo. Eu não sou contra estas coisas, mas vai vendo qual vai ser o conselho dele. Pode botar tudo a perder mais ainda. Se for procurar, procura um servo de Deus, um cristão. Mas se você está, meu irmão, com a mente atribulada, perturbado, não fica em casa não, bota a tua melhor roupa, pega a tua Bíblia, vai fazer a obra de Deus, vai pregar o evangelho, vai para o evangelismo, vai para um ciclo de oração, vai para uma vigília, vai para o culto de libertação, vai para o culto da família, mas não fica em casa para o diabo não contaminar a tua mente. Vai para o lugar certo. Qual é o lugar certo? É a casa de Deus. Agora a gente vive numa geração que os crentes, eles topam o dedo no canto do sofá. A primeira coisa que eles dizem é assim: vou ligar para o pastor e não vou hoje para o culto não. Briga com a esposa, com a mulher, briga com o chefe, briga no trabalho, briga com os filhos, briga com os irmãos. Hoje também eu não vou para o culto não. Aí que você tem que vir, irmão. Que se tu ficar sozinho, isolado, esgotado espiritualmente, o diabo vai entrar na tua mente, vai contaminar teus pensamentos. Aí você falta um dia, para faltar 2 é daqui para ali, para faltar 3 é daqui para ali, falta uma semana, um mês, um ano, daqui a pouco, quando você vai ver, você já está distante da voz de Deus. Mas eu quero te liberar uma palavra. Quando tudo estiver difícil, você tem que meditar no Salmo 27, versículo 4, que diz: uma coisa eu pedirei ao Senhor e esta buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor. Lembre-se do Salmo 84:10, que diz assim, ó: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 aí fora. Tá com dor, meu irmão, tá com a mente cheia, não vai para cinema não, não vai para shopping não, não vai para parte de exposição não, vem para a casa de Deus. Aqui o teu pastor tem uma palavra para a tua vida, aqui os membros têm um abraço para te dar, tem uma oração para fazer por ti. Aqui o obreiro vai cantar um hino que vai tocar na tua alma, e o que estava morto vai reviver, e o que estava sepultado vai ser arrancado de dentro da sepultura, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não vai para o lugar errado. Não vai. Ó, exemplo que eu quero te dar aqui. Esses dias, eu estava ouvindo um podcast, aí aquele cara que faz o personagem do pastorzão, bem gordão, hoje ele está bem magrinho, desviado, cético, crê mais em nada. Mas quando ele era crente, ele disse que um dia ele estava sentado aí, ó, na nave da igreja. Ele diz: eu cheguei na minha igreja, estava sentado na nave da minha igreja, o louvor estava ruim. A palavra estava ruim, porque o diabo bota isso na mente dos que estão embaixo aí, ó. A palavra pode ser a melhor que for, mas quando a pessoa está no esgotamento espiritual e o diabo quer matar ela, ela bota que tudo na igreja não presta. Nada para ele está bom, ele é o crítico da igreja. A iluminação não é boa, a palavra não é boa, o som não é bom, a cadeira não é boa, a água tem gosto ruim. Tudo para ele não presta. Já é o indício de que o diabo quer arrebatar ele para o mundo. Se tem algo assim na tua vida, está repreendido em nome de Jesus. Aí ele disse que tudo estava ruim, ele disse que pegou a mulher dele e foi para o shopping. Aí ele fez uma comparação entre a igreja e o shopping. Ele disse que lá no shopping ele passeou com a filha dele, com o filho dele, com a esposa dele, e encontrou um amigo. E aí ele disse que emprestou um dinheiro para esse amigo. Ele disse: eu dei minha oferta. Aí depois fui para o lanche. Comi um Mac com minha família, bebi a coca e comi o pão. Foi a minha ceia. Olha as comparações que Satanás botou no coração do cara. Aí depois nós ouvimos uma música boa, melhor do que aquele louvor daquela igreja que não presta. Olha a comparação. Depois eu vou mostrar esse vídeo na íntegra para você botar lá na igreja, no grupo, para vocês verem. Sabe o que aconteceu com ele 6 meses depois? Ele se refugiou, ele podia estar esgotado espiritualmente, mas ele se refugiou no lugar errado. A esposa botou um chifre nele. Perdeu o casamento. Perdeu a guarda dos filhos.
e agora está com medida protetiva, não pode chegar perto nem da própria casa onde ele morava. Tira a sua família do lugar da bênção e leva sua família para o lugar onde Satanás comanda. Que o resultado é triste. Dia de domingo a sua família tem que estar onde para iniciar uma semana boa? No culto, irmão. Aí você pega a sua família, mata o culto para ir para um lugar onde Satanás opera. Aí os filhos perdem o interesse pela igreja, o casamento vira um pandeon, aí você vai dizer assim, aonde foi que eu errei? Porque no momento do esgotamento espiritual, você conduziu a sua família para o lugar errado. Aí depois de toda a tragédia que aconteceu, chamaram ele no podcast, ele estava falando no podcast, sabe o quê? Eu não devo nada para Jesus, velho. Eu não acredito que Jesus, ele é o Senhor de tudo, que ele que não sei o quê. Ou seja, desviou. Qual foi o resultado? Salmo 84:10 diz, mais vale um dia do que 1000, mas aí tu prefere 1000 lá fora do que um dia aqui. Você quer ver uma coisa? Você tem 7 dias da semana, mas o dia que tu resolve o problema é o dia do culto e na hora do culto. Se não resolveu, irmão, durante 7 dias da semana, se não resolveu durante o dia, não vai ser de 7 às 9 que vai resolver esse problema, não. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que pôr ordem na sua casa, botar todo mundo para se arrumar e dizer, se o vizinho não pode, a família não pode, os amigos não podem, vamos falar com quem pode, lá na igreja hoje. Porque Deus tem uma palavra para nós e nós vamos sair de lá fortalecidos. Terceiro, primeiro, é que você tem que entender que o esgotamento espiritual vem após algumas vitórias. Pode acontecer. Segundo, no esgotamento você não vai para o lugar errado, você vai para o lugar certo. Não fuja, permaneça. Não desista, tenha resiliência. Terceiro, Deus cuida de quem está esgotado. No versículo 5 e 7 do capítulo 19, Deus fala com Elias assim, ó, levanta-te e come, pois o teu caminho ainda é longo. Elias estava cansado, sobrecarregado, espiritualmente quase morto. Deus aparece para ele e diz, levanta e come, porque a tua jornada ainda não acabou. Está cansado? Não desiste não. Descansa. Está com fome? Come. Agora eu vou comer do quê, pastor? Em Ezequiel 2, versículo 8, Deus diz para Ezequiel, diz assim, ó, abre a tua boca, Ezequiel, e come do rolo que eu te dou. Fica comendo um monte de bobagem. Fica comendo dorama. Fica comendo novela da Globo. Fica comendo o dia todo futebol. Fica comendo um monte de lixo. Música velha de rap. Música de funk. Que fala de imoralidade. Aí chega no culto, vai comer da Bíblia. Fica dando ânsia de vômito. Fica angustiado. Fica levantando. Fica andando. Fica passeando. Fica olhando o telefone. Por quê? Porque está dando indigestão. Não, meu irmão. A ovelha não come qualquer tipo de coisa. Quem come qualquer tipo de coisa é o bodão. Bodão come pedra, come pau, come vidro, come lixo. Tu é bode ou tu é ovelha? Se tu é ovelha, tu come Bíblia. Abre a boca e come do que eu te dou. E o salmista diz, deliciosas são as tuas palavras. São mais deliciosas e doces do que o favo de mel. Abre a tua boca, irmão, come dessa Bíblia. Eu estou querendo parar, estou querendo desistir. Tira a poeira da Bíblia. Abre ela no capítulo 1 do livro de Gênesis e começa a ler, só para em Apocalipse. Se não for o suficiente, começa a ler de Apocalipse para Gênesis. Se não for o suficiente, começa a ler de Gênesis a Apocalipse e fica saciado. Se não ficar, só para quando você tiver, irmão, farto, porque a palavra de Deus é alimento para a alma de quem está cansado. Está cansado, se ficar na frente da televisão, vai cansar mais ainda. Está cansado, se fugir do culto, for para o futebol, for para o shopping, vai ficar mais cansado ainda. Então o que
que eu faço, pastor, para não jogar a toalha e desistir de vez? Come Bíblia, irmão. Vem para o culto de ensino. Começa a amar a palavra. Começa a ler a palavra. Começa a dormir com a palavra. Acorda com a palavra. Larga esse celular. Vai para o banheiro com a palavra. Vai dirigindo, ouvindo a palavra. Vai no ônibus lendo a palavra. Está no dia de trabalho, no primeiro intervalo, vai ler a palavra. Sabe o que vai acontecer? Tu vai chegar aqui falando em língua estranha, cheio do poder de Deus. Tu vai chegar aqui ouvindo a mensagem dizendo: essa passagem aí eu já li, é tremenda, oh glória, oh aleluia. Mas sabe por que tem crente fraco? Sabe por que tem crente desnutrido espiritualmente, que não tem coragem de dar um glória a Deus, levantar a mão quando a palavra está sendo pregada? É porque não lê Bíblia. A Bíblia está abandonada, largada. Direto quando nós limpamos a igreja aqui, é uma Bíblia ali, outra Bíblia lá, outra Bíblia lá perto do lixo. Sabe por quê? Vai embora do culto, nem a Bíblia leva para casa. Trabalha a semana toda, esqueceu a Bíblia na igreja, consagrando, e não lembra da palavra de Deus. Que tipo de crente, meu irmão, nós temos nessa geração que não anda com a Bíblia? Aonde estão? Levanta-se, come, porque ainda não é o teu fim, rapaz. Pega a Bíblia de mês em mês, de semana em semana. Não tem um projeto para ler a Bíblia. Lê a vida dos outros, fuxica a vida dos outros, stalkeia a vida dos outros. Vai ler a Bíblia, lá tem 66 livros. Tem a história de Davi, de Sansão, para tu curiar e começar a falar da vida dele para os outros no evangelismo que você vai fazer. É palavra, irmão. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Crente raquítico. Você conversa com ele meia hora, ele não sabe um versículo da Bíblia. Ele sabe de ciência, de futebol, de política. Sabe a escalação do time dele, mas não sabe de palavra. Gasta dinheiro com pizza, com sapato, com terno caro. Nunca comprou uma Bíblia de estudo e quer ser pregador. Como não come da palavra? A boca fala do que o coração está. Por isso que não fala de Bíblia. Só fala de imoralidade. Em desgraça. Só pensa em morte. Os crentes franzinhos, fica sem comer 5 dias. Como é que você fica? Fraco? Os crentes focados, como é que está? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não lê? Bíblia. Pergunta para os filhos quem é a Anitta. Pergunta para os filhos quem é MC Daniel. Filho de crente, sabe quem é os cantores de rap, de gospel, de funk do mundo. Agora pergunta quem é Elias. Pergunta quem é Eliseu. Pergunta quem é Davi. Teu filho quer ser o CR7, o mestre, mas não quer ser Sansão. Mas não quer ser Pedro, nem Tiago, nem João. Os heróis deles é os da Marvel, mas não é os da Bíblia. Está fraco, Elias. Quero desistir. Deus vai até ele e diz: come, porque a tua jornada não termina aqui. Deus vai atrás de você. Deus enviou um anjo até você para restaurar o alimento, para ter cuidado de você. Meu irmão, Deus cuida de você porque Ele se importa com você. Meu irmão, ixi, os irmãos acabou a força. Diga aí, está cansado? Deus cuidará de você. No versículo 9 do capítulo 19, estamos indo para o encerramento, ele diz assim, ó: ali entrou Elias numa caverna e veio a voz de Deus e disse: o que fazes? Você sabia que em Êxodo capítulo 3, o Monte Horebe, foi um monte onde Deus escolheu Moisés. Quem aqui queria um pastor como Moisés, da Bíblia? Alguém queria? Um assassino? Foragido, com mandado de prisão? Vocês queriam Moisés como pastor de vocês?
Ainda mais Ronildo, né? Se vocês não querem Moisés, quem dirá Ronildo? O cara estava foragido quantos anos? Porque matou um homem. Sabe quem foi que achou o foragido? Deus. E sabe o que Deus fez com o foragido? Chamou ele para uma grande obra. Aí hoje nós estamos aqui dizendo assim, fulano pode e fulano não pode. Quem diz que pode e quem não pode é Deus, irmão, não é nós não. Viu? Fica aí dizendo assim, ó, fulano pode, fulano não pode não. Por que fulano pode e ele não? Deus escolheu um assassino para libertar o povo dele da escravidão. Deus escolheu um mandador de matador de crente, um destruidor de igreja, uma raça ruim que a gente não ia querer ele, nem como amigo no Facebook. Deus escolheu ele para ser o pregador dos gentios. Eu não sei como Deus baseia suas escolhas, só sei que ele não erra nelas. Se ele te escolheu, ele não errou na escolha que fez. Aí Elias está onde? Em Horebe. E Horebe é o lugar do recomeço. Foi o lugar do recomeço para o foragido. Foi o lugar do recomeço para o assassino. E foi o lugar do recomeço para aquele que estava esgotado espiritualmente. Aqui, meu irmão, pode ser o lugar do seu recomeço. Hoje pode ser o seu recomeço. Basta você ter fé no Deus da palavra. Deus sabia onde Elias estava, sim ou não? Então por que ele pergunta o que fazes aqui? Eu acho interessante. Alf, me ajuda aí, você que entende mais do português que eu. Deus estava fora ou dentro da caverna? Para nós terminar, dentro ou fora? Dentro. Sim ou não? Porque se ele estivesse fora, o que ele ia dizer? O que fazes aí, meu irmão? Rapaz, escute isso aqui, ó. E veja, Elias está bem assim, ó. Vou me esconder, porque dentro dessa caverna é escuro, Deus não vê. Aí quando ele sentou, aí Deus, o que faz aqui, Elias? Meu brother, está fugindo de quem? Volta para onde você veio, rapaz. Eu não mandei você comer, eu não mandei você levantar, aí você anda e bota dentro de uma caverna, negativo, levanta, sai daqui, vai pregar a palavra, eu tenho uma missão para você. Você vai ungir um rei, 2 reis e um profeta no seu lugar. Está cansadinho demais, não está? Mas a jornada não acabou, eu ainda tenho uma missão. Deus perguntou o que ele fazia lá, não era porque Deus não sabia, era porque Deus queria que ele falasse da sua própria boca. Deus está esperando, irmão, você abrir sua boca e começar a falar com ele, para ele poder solucionar esse esgotamento espiritual seu. Enquanto você estiver calado, enquanto você estiver fechado, enquanto você estiver trancado no lugar, Deus está perguntando o que você faz aí nas drogas, o que você faz aí na prostituição, o que você faz aí na pornografia, o que você faz aí, meu irmão, nessa mornidão, nessa fofoca, nesse adultério, o que você faz aí nessas conversas privadas que você apaga depois. Deixa eu te falar, sai daí, o lugar do esgotado espiritual não é no pecado, o lugar do esgotado espiritual é em Horebe. Horebe é o lugar do recomeço. E aonde eu recomeço? Na oração. Aonde eu recomeço? No jejum. Aonde eu recomeço? No evangelismo. Aonde eu recomeço? Indo para o culto. Quer recomeçar? Quer ter restauração espiritual? A oportunidade está aberta para quem quer ser restaurado. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus muitas vezes não está no rebuliço, não. Porque tem crente que acha que Deus só está no rebuliço. É só no pandeiro. É só no repique da bateria. É só no corinho de fogo. Não é não. Tinha terremoto? Não tinha. Deus estava? Não. Tinha fogo ou não tinha? Deus estava? Tinha vento ou não tinha? Deus estava? Deus estava onde? A voz suave. Quem já ouviu o Espírito Santo falar, irmão, é inconfundível.
na voz suave. Deus restaurava o profeta. Deus curava a ferida do profeta. Deus dava coragem para o profeta. Sabe qual é o teu problema? É que tu passa muito tempo com os homens e pouco tempo com Deus. Tu passa muito tempo, irmão, na rede social, pouco tempo com Deus. Tu passa muito tempo contando da tua... Tem gente ferida ministerialmente porque abriu o bocão para os outros, confiou no segredo na mão dos outros, e os outros foram lá e deu um bicudo, pá, para todo mundo ver. Cala a tua boca, guarda a tua língua, vai para o teu quarto, abre a tua porta e fala para aquele que suavemente vai te restaurar. Está cansado? Deus te entende. Está escondido? Deus te encontra. Quer desistir? Deus tem novos planos para você. Posso te fazer uma pergunta? O que fazes aí? Era hora de você responder assim, ó, estou pronto para voltar, Senhor. Eu já comi do pão. E eu já bebi da água. Não acabou. Estou pronto para voltar. Se você está vivendo um tempo de esgotamento espiritual, saiba de uma coisa. Deus não te abandonou. Deus não vai te deixar dentro dessa caverna. Ele ouviu o seu gemido. Ele ouviu o desespero do seu coração. E hoje Deus te dá uma chance para um novo recomeço. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nós vivemos num mundo, irmão, muito hiperativo. Como diz Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. Está todo mundo reativo. Está todo mundo inflamado. Está todo mundo sobrecarregado. É briga demais. É confusão demais. É dívida demais. Isso tudo sobrecarrega. Mas com os olhos fechados eu queria que você fizesse uma oração. E que nessa oração você colocasse tudo nas mãos de Deus. Imagine Elias dentro daquela caverna. E Deus tendo uma conversa com ele. Aquele Deus é o Deus de hoje. Agora imagine você de olhos fechados. E Deus falando com você. Nesse culto aqui, ó, simples de ensino que muitos desprezam. Deus falou com muita gente que vai ter um novo começo a partir de hoje aqui. Então fala com Deus aí. Você não precisa da minha voz gritando aqui nesse microfone, não. Se você quer viver algo novo. Se você quer viver algo novo. Se você quer viver algo novo. Fala com Deus aí. Fala com Deus, põe para fora. Espreme essa espinha, o pus está infeccionando, irmão. Espreme, abre o coração. Fala com Deus. Fala com Deus. Elias falou com Deus, disse assim, eu quero morrer, Senhor. Eu cheguei um dia de dizer, Deus, eu não quero mais, Senhor. Mas Deus foi lá e me tirou do lugar errado, me colocou no lugar do recomeço. Deus pode fazer isso com você também. Talvez você errou até hoje, você falhou até hoje. Mas Deus hoje te coloca no lugar do recomeço. Se você quer viver uma história nova hoje. Se você quer se livrar do fardo, do esgotamento espiritual, fala com Ele hoje. Em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui.
A voz dele é suave. Cale as outras vozes e escute a de Deus. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Adore Ele, fale com Ele. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem. Sai do lugar do medo. Sai do lugar da dúvida, da incerteza. Corre para Horebe, o lugar do recomeço. Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Tem coragem de pedir? fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Derrama essas lágrimas. Pra que travar? Chora, seca, põe tudo na mão dele. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Adore a Ele com toda a sua força. Diga: eu quero viver algo novo. Quem quer? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos estas pessoas que o Senhor selecionou para estar aqui. Talvez chegaram esgotadas espiritualmente, e por isso o Senhor escolheu essa mensagem. Eu não conheço o sentimento, eu não conheço o coração, isso só o Senhor conhece. Em tuas mãos eu entrego cada uma delas, e digo aqui perante eles que minha missão foi cumprida conforme o Senhor ordenou. A partir de hoje o meu desejo é vê-las, meu Pai, empenhadas na Tua obra, porque eu tenho certeza que hoje o Senhor deu um novo recomeço para todos aqueles que se lançaram de todo o coração, em espírito e em verdade, na Tua presença. E quem crê, aplauda o Senhor Jesus. Quinta-feira, nós vamos ter o pastor Ricardo aqui conosco. É o pastor que faz as obras lá em Manaus, em meio às tribos indígenas. Ele e sua família vai nos contar um pouco de como é que é as missões realizadas naquele lugar, e também vai trazer uma palavra poderosa. Então eu queria te eu queria te desafiar a convidar mais uma pessoa para estar aqui na quinta-feira. E aquele irmão que já tem um tempo que você não vê ele no culto, ligue também para ele e chame ele para participar do culto. Convide ele para que ele possa vir. Talvez ele correu para o lugar errado, para o lugar da distração, para o lugar da perdição. E talvez você seja o canal de bênção que Deus vai usar para trazê-lo para Horebe, para o lugar do recomeço. Quinta-feira eu conto com você a partir das 7h30.
Em nome de Jesus. Sábado tem culto de jovens e domingo culto da família. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo sejam sobre suas vidas, não só hoje, mas para sempre. Quem crê diz...